E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre os programas de adestramento na TV. Muitos programas têm ganhado, alguns especialmente têm ganhado grande popularidade e os adestradores profissionais como eu começaram a ter problemas causados por esses programas. Pegar clientes que tentaram técnicas vistas nesse programa de TV e tentaram nos seus cães e tiveram problemas causando traumas ou gerando agressividade e, é claro, sem consertar o problema. Então eu vou talvez fazer mais de um vídeo esclarecendo algumas das coisas, algumas das informações erradas que são passadas em alguns desses programas. Em primeiro lugar, eu queria deixar claro que meu objetivo aqui não é atacar nenhum programa ou nenhum adestrador, e sim passar as informações corretas, né? Porque às vezes a pessoa vê alguma coisa na televisão e apesar daquele aviso ali, não tente isso em casa, a pessoa vai em casa e faz com o próprio cachorro. Essas informações que eu vou passar para vocês também, elas são baseadas nos últimos estudos científicos. Não é uma questão de opinião, e sim uma questão de fatos que hoje em dia a ciência reconhece como verdadeiros. Se mesmo assim você ainda ficar em dúvida, é legal fazer uma pesquisa pela internet ou procurar literatura moderna, né, para aprender um pouco sobre esses novos conceitos. A televisão não é o melhor lugar para a gente aprender alguma coisa. A televisão tem muito mais o intuito de divertir, o intuito do entretenimento, né? Então se você quer aprender adestramento, o ideal é buscar as informações científicas, modernas, a literatura e cursos sobre o assunto. Bom, uma das características mais importantes que eu vou falar sobre esses programas de TV é sobre a teoria da dominância ou dominação. Essa teoria, que tem um século de vida, ela ainda é utilizada por muitos adestradores para justificar métodos abusivos e métodos truculentos na hora de educar um cachorro, né? Eu acreditava na teoria da dominância até bem pouco tempo atrás. Afinal, todos os cursos de formação que eu tive de adestramento se baseavam nisso. Por sorte, eu sentia no meu coração que eu não deveria enforcar, que eu não deveria chutar, ou utilizar muitas das técnicas que o adestramento clássico utiliza. Às vezes o enforcamento para o cachorro obedecer, ou às vezes até para correção de comportamento, sem a necessidade desse tipo de abuso, né? Bom, a gente já sabe há algum tempo que os cães muito provavelmente evoluíram dos lobos, né? A incrível semelhança genética e os encontros arqueológicos mostram que provavelmente houve uma evolução do lobo cinzento, mais especificamente, até o cão de hoje em dia. A teoria da dominância, para quem não sabe, ela foi desenvolvida em cima dos lobos. Na verdade, foram estudos feitos em matilhas artificiais de lobos, né? E em cima desses estudos, eles chegaram à conclusão de que um lobo mais forte, ele utilizava a agressão e a força para dominar outros membros da matilha. O adestramento clássico utiliza essa teoria para justificar determinados métodos utilizados com os cães. O problema é que tem várias falhas nessa teoria da dominância e que hoje os argumentos científicos deixam muito claro que essa teoria não é correta. Uma das primeiras falhas dessa teoria da dominância ou da dominação é que elas foram feitas em lobos de hoje em dia. Os lobos de hoje em dia provavelmente não tem nada a ver com os lobos que se transformaram nos cães. Os lobos que se transformaram em cães, provavelmente eles tinham essa predisposição em conviver, em aceitar o ser humano na sua matilha ou na sua família. Enquanto que os lobos atuais são lobos que praticamente sobreviveram ao extermínio. São os poucos lobos que conseguiram fugir do ser humano depois do invento da arma de fogo. Então, eles provavelmente são lobos mais ariscos e muito menos propensos a aceitar a interação com os seres humanos. A segunda falha nessa teoria é que esse estudo foi feito em cima de lobos artificialmente unidos em um cativeiro, né? A gente sabe já que os lobos na natureza, eles são uma organização familiar, né? Normalmente é o pai, a mãe, e você tem a prole deles, né, compartilhando pelos mesmos interesses de domínio do território, de alimentação e de perpetuação daqueles genes. Podem haver indivíduos adotivos, né, podem haver lobos que também queiram sair e levar uma vida solitária ou até se unir a outras matilhas, mas no geral é um âmbito familiar. Esses lobos em cativeiro, eles eram muito diferentes de uma família, de uma matilha de lobos da natureza. Eles foram formados por lobos aleatoriamente coletados da natureza, que não eram relacionados geneticamente
e que muito provavelmente essa situação e o fato de estarem enclausurados é que começou a gerar a necessidade de agressão e um falso quadro de dominância, né, dentro desses lobos. E foi em cima dessa observação que o adestramento clássico foi idealizado. Uma outra grande falha na teoria da dominância é o conceito da hierarquia envolvida nela. Então, acreditava-se que há uma organização hierárquica e que há necessidade dos lobos galgarem essas posições para serem líderes de uma matilha ou algo parecido. Acontece que o conceito de hierarquia exige muito mais do que a mente do cão é capaz de associar, né? Ele precisa ter uma consciência muito mais desenvolvida, muito mais complexa. Então, hoje em dia a ciência já sabe que é praticamente impossível que o cão tenha essa noção, né, de hierarquia, de posição hierárquica. É claro que existem cães mais agressivos que outros e cães que ganham muito mais disputas e cães que perdem muito mais disputas. Mas isso está muito mais relacionado à capacidade desse cão de lutar por aquilo que ele quer e pela memória das experiências que aconteceram, né? Inclusive relacionadas a indivíduos específicos e caso sejam outros encontros, não aqueles que já tenham memórias, que já sejam memórias para esses cães, eles utilizam essas outras memórias para julgar como eles devem agir nesses outros encontros. O quadro de dominação ele pode até existir, mas num determinado momento, né? Enquanto um cão domina outro numa situação, mas isso não implica uma variedade e uma organização complexa de hierarquia. Diante dos fatos, ficou bem claro que a teoria da dominância ela tem que ser esquecida na hora de a gente educar os cães, né? É preciso a gente aprender sobre o cérebro do cachorro, aprender sobre a realidade aos olhos do cachorro, para que a gente possa ser capaz de educá-los. Então, por que será que os programas de TV ainda insistem em mostrar, né, o adestramento clássico, mostrar o uso da dor, do trauma na hora de educar? A resposta para isso é uma incógnita. Talvez seja pelo show, né, que isso dá, o fato de você ter uma pessoa ali com poderes místicos capazes de lidar com feras, né? Mas, na verdade, qualquer pessoa pode educar um cachorro, qualquer pessoa pode ter um cachorro maravilhoso em casa. Basta você buscar as fontes corretas de informação. Eu vou fazer alguns outros vídeos mostrando outros elementos nesses programas que estão fazendo um desfavor aos cachorros, um desfavor às pessoas que os amam, né? Para que as pessoas tenham noção de como a gente realmente deve encarar e de como a gente deve agir em relação aos nossos cães. Beleza? Espero que tenha dado para entender. Um grande abraço.